Olá, meus amigos! Vamos falar de 5 frutas que pioram o seu açúcar e 5 frutas que melhoram o seu açúcar para aqueles nossos pacientezinhos queridos que têm dificuldade de controlar o açúcar. Meus amigos, se você achava que fruta não tinha açúcar, você está mais atrasado do que menstruação de mulher grávida. Let's go! Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. Esse canal é destinado ao mundo da cirurgia, curiosidades médicas e tudo mais. Pessoal, quando nós falamos da alimentação para o paciente com diabetes ou paciente que tem intolerância ao açúcar, e acreditem, isso está se tornando cada vez mais comum, principalmente quando nós falamos que esses problemas aumentam muito a probabilidade do paciente ter gordura no fígado, além de uma série de outras doenças que no longo prazo são muito ruins para a gente, o controle do açúcar é essencial. E aqui a gente vai falar, pessoal, de alimentos que são importantes para quem já tem alguma alteração no seu açúcar, para quem já tem diabetes e para quem já tem uma intolerância ao açúcar, à glicose. Não é para você que vive uma vida normal achar que comer uma fruta que aumenta a sua glicose vai lhe trazer prejuízo ou vai lhe fazer mal, né? Pelo amor de Deus. E vamos falar primeiro das 5 frutas que pioram o açúcar, que aumentam o açúcar, a glicose. E a primeira delas é a banana, principalmente muito madura. Quanto mais madura a fruta, maior o teor de açúcar. Aqui na banana nem se fala. E nesse caso, por ter uma quantidade de glicose muito grande, gera picos de açúcar no nosso sangue, principalmente se ela for ingerida de forma isolada. Por que de forma isolada? Porque dependendo da combinação de alimentos que você come, outros alimentos que contenham mais fibra, gerem uma dificuldade maior de absorção, vai fazer com que aquele açúcar seja absorvido de forma mais retardada e evite os picos de açúcar, que é o que mais prejudica aquele paciente. Ou seja, quanto maior a carga de açúcar, principalmente se for um açúcar simples, mais rápida é a absorção, maior o pico de glicose. A segunda fruta que também pode aumentar bastante o açúcar desses nossos pacientezinhos é a uva. Sim, a uva. A uva é um alimento que, de modo geral, existe uma sabotagem muito grande, né? Primeiro porque é um alimento fácil de comer e quando você menos se toca, você já comeu o saco inteiro, né? É igual ao amendoim, você começa devagarinho, quando se toca, só pega o último do fundo da panela. A uva é uma coisa semelhante e ela tem muita frutose. Então, além de ingerir em quantidade maior do que o normal, a uva ainda tem bastante frutose, que é um açúcar. E isso também faz com que o açúcar se eleve de forma rápida e súbita. Pessoal, agora é a hora que eu peço. Se esse conteúdo estiver sendo útil, se inscreve no nosso canal, completamente gratuito, eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Faz isso agora que eu estou te pedindo, faz. Vamos voltar para o teu vídeo. O terceiro alimento que piora o açúcar é a manga. E aqui a gente está falando também da manga bem madurinha, tá? E vocês já perceberam isso, né? Quanto mais madura a fruta, mais docinha ela fica, ou seja, uma maior quantidade de açúcar. E é claro que essas frutas que nós estamos falando, pessoal, se tratando de um paciente, que seja um paciente disciplinado, que trate a sua diabetes ou que trate a sua intolerância ao açúcar, é claro que essas frutas em pouca quantidade, sendo bem adequada a uma dieta orientada por um nutricionista, não vai fazer mal. O problema é o excesso. E claro, o nível de descontrole que esse paciente está com a doença dele. Porque tem paciente que ele está tão descontrolado que ele não pode nem olhar para uma uva, ele não pode nem olhar para uma manga que a açúcar já sobe. A quarta fruta é o abacaxi. Essa é deliciosa, é uma das que eu mais gosto, é a manga e o abacaxi. O abacaxi, a principal característica é que ele tem uma digestão muito mais rápida e uma quantidade de fibra muito menor. Ou seja, favorecendo a absorção do açúcar muito mais rápido, gerando os mesmos problemas das frutas anteriores. E a quinta e última fruta, essa é deliciosa, meus amigos, mas a gente sabe que quando põe na boca já parece que a gente sente os grânulozinhos de açúcar, é a melancia. É uma delícia, mas a melancia pode aumentar muito o índice de açúcar de um paciente diabético que já tenha problemas glicêmicos. Mesmo que ela seja muito rica em água, a quantidade de açúcar também é grande, a absorção dela também é grande e ela também pode gerar altos índices de açúcar no sangue de forma rápida por causa da sua absorção. Reforçando que essas frutas elas não são proibidas.
Mas se você está fazendo uma dieta equilibrada, elas têm que ser equilibradas na sua dieta. A questão é o abuso, o excesso. E lógico, partindo do princípio de um paciente que se ele tem uma doença, ele já está tratando e ela já está controlada e equilibrada. Agora vamos falar de frutas que ajudam no controle glicêmico, ou pelo menos que tenham uma absorção muito mais lenta do açúcar. E a primeira delas é a maçã. Sim, pessoal, e se você analisar a maçã, ela é docinha, né? Quando você come, ela é bem docinha, é uma maravilha. Quer dizer, tem uma, né? Porque tem umas que é só água, não tem gosto de nada. Só que a maçã, ela é rica em fibras. E vocês lembram do que eu falei anteriormente? A fibra, ela ajuda a retardar a absorção desses açúcares que são absorvidos mais rápido. E a principal fibra é principalmente a pectina, que ajuda a retardar uma série de açúcares no intestino, diminuindo a possibilidade de picos de glicose, de picos de açúcar no sangue. A segunda fruta é a pera. A pera também é uma fruta deliciosa e quando ela está madurinha, ela também é extremamente docinha. E a pera, assim como a maçã, e vocês vão perceber que essas frutas têm isso em comum, também tem uma grande quantidade de fibra. Ela gera um maior retardo no processo de absorção, ou seja, se demora mais para absorver, vai demorar mais para absorver o açúcar. Se demora mais para absorver o açúcar, aquele açúcar que vai entrando na sua corrente sanguínea vai dando tempo para ele se estabilizar com mais frequência, diferente daquilo que é absorvido muito rápido, que o sistema da pessoa não tem chance de controlar, de liberar a insulina, de dividir aquele processo e o açúcar vai lá para cima e faz o pico de glicose. A quinta fruta é o morango. E o morango em si, além de ter um baixo índice de açúcar, pessoal, de glicose, ele também é uma fruta que tem muito antioxidante que ajuda muito em pacientes que têm alterações, tanto intolerância ao açúcar, assim como pacientes que têm diabetes. E disparado, essa é uma das melhores frutas para quem tem problema de açúcar no sangue. A quarta fruta é o abacate. Sim, pessoal, o abacate é uma fruta maravilhosa, só que diferente das outras frutas, o abacate ele já é bastante rico em gordura, que diga-se de passagem é uma excelente gordura, e ele já não tem tanto açúcar. Então, naturalmente, ele não vai gerar pico de glicose porque ele não tem quantidade de açúcar suficiente para isso. A não ser que você se desembeste a comer, feito uma loucura doida. Aí, dependendo da quantidade, aí, meu amigo, não tem organismo que segure. E a quinta e última fruta é o kiwi. O kiwi eu já não gosto tanto, mas tem pessoas que são apaixonadas por kiwi. E o kiwi, ele gera um equilíbrio bem interessante entre os açúcares e as fibras da fruta, que ajudam a manter aquela resposta ao açúcar, à glicemia, de forma mais otimizada. Ou seja, dá tempo de distribuir, dá tempo de regularizar para que o açúcar absorvido fique sempre ali nos níveis e evite os picos. Entendendo, pessoal, que as frutas que eu falei que aumentam a glicemia, elas não são proibidas, principalmente se elas forem ingeridas com outros alimentos que ajudem a retardar a absorção daquele açúcar e assim evitar picos de açúcar no nosso sangue. Vocês conseguiram entender? Se esse conteúdo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Completamente gratuito, eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Um abraço no coração de vocês, fiquem com Deus, fui!